Lívia Montserrat Avelar era apenas uma bióloga de campo tentando salvar o que restava da serra ancestral, vivendo de pesquisas ambientais e resgates voluntários desde que a avó Helena lhe ensinou a ouvir o silêncio da floresta. Mas quando encontrou um lobo de pelagem prateada, preso em uma armadilha ilegal, ferido e sangrando, ela não esperava que aqueles olhos dourados a observassem com uma inteligência perturbadora. O que ela não sabia é que acabara de salvar Caelum Arcaven Noctir, o rei dos lobos do norte, um alfa que escolheu o silêncio como proteção. E quando ele não uivou, não rosnou, apenas inclinou a cabeça em reverência silenciosa, a vida de Lívia mudou para sempre. A neblina da manhã cobria a serra como um manto de segredos antigos. Lívia caminhava pela trilha conhecida, seus passos firmes, quebrando galhos secos, a mochila pesada com equipamentos de campo balançando em suas costas. O frio de outubro começava a morder a pele, anunciando o inverno que se aproximava. Ela parou ao ouvir um som baixo, quase imperceptível. Não era um gemido comum. Era contido, controlado, como se o animal estivesse lutando contra a própria dor para não se revelar. Lívia desviou da trilha principal, seguindo o instinto que a avó sempre dizia ser presente da floresta, para quem sabia escutar. A vegetação ficou mais densa, os galhos arranhando seu casaco de lã. Foi quando viu um lobo imenso, de pelagem cinza prateada, que brilhava mesmo sob a sombra das árvores, estava preso em uma armadilha de metal. A pata dianteira esquerda sangrava, os dentes da armadilha cravados na carne. Mas o que paralisou Lívia não foi o tamanho do animal ou a beleza selvagem de sua forma. Foram os olhos, dourados, profundos, conscientes. O lobo a observava sem medo, sem agressividade. Apenas observava, como se a avaliasse, como se esperasse para ver o que ela faria. Lívia engoliu seco, o coração batendo forte. Tinha resgatado dezenas de animais ao longo dos anos, mas nunca tinha sentido isso. Essa conexão inexplicável, como se reconhecesse algo familiar em uma criatura que jamais havia visto antes. Ela se aproximou devagar, as mãos levantadas. Calma, eu vou te ajudar. Sua voz saiu baixa, suave, o tom que usava com todos os animais feridos. O lobo não se moveu, não rosnou, não tentou atacar. Apenas a seguiu com os olhos, a respiração controlada, apesar da dor evidente. Lívia ajoelhou-se a uma distância segura e abriu a mochila, tirando luvas grossas e ferramentas. Falava enquanto trabalhava, mais para acalmar a si mesma do que ao animal. Essas armadilhas são ilegais aqui. Alguém está caçando onde não deveria. Ela se aproximou mais, testando a reação do lobo. Ele permaneceu imóvel, apenas observando. Quando Lívia tocou a armadilha, verificando o mecanismo, o lobo inclinou a cabeça levemente, como se compreendesse sua intenção. O coração de Lívia acelerou. Aquilo não era normal. Animais feridos eram imprevisíveis, perigosos. Mas esse lobo parecia estar permitindo que ela o ajudasse, com uma confiança que desafiava toda a lógica. Vai doer quando eu abrir, mas prometo que vou ser rápida. Ela posicionou as ferramentas, respirou fundo e acionou o mecanismo. O metal rangeu, abrindo-se com um clique agudo. O lobo estremeceu, mas não se moveu, não tentou fugir. Lívia removeu a armadilha com cuidado, revelando o ferimento. Profundo, mas tratável. Ela pegou o estojo de primeiros socorros, limpando o sangue com gás e antisséptico. O lobo a deixou fazer tudo, aqueles olhos dourados fixos nela o tempo todo. Você é diferente, não é? As palavras saíram sem pensar. O lobo piscou devagar e Lívia teve a impressão absurda de que ele concordava. Ela enfaixou a pata com habilidade, apertando o suficiente para estancar o sangramento sem cortar a circulação. Quando terminou, recuou alguns passos, dando espaço. Pronto, você está livre. O lobo se levantou lentamente, testando a pata enfaixada. Ele era maior do que Lívia tinha percebido, imponente, a pelagem brilhando à luz filtrada pelas árvores. Ele poderia matá-la com facilidade. Ela sabia disso, mas ele não atacou.
não fugiu. Em vez disso, deu 2 passos em direção a ela. Lívia prendeu a respiração, todos os instintos gritando para recuar, mas algo mais forte a manteve parada. O lobo inclinou a cabeça, os olhos dourados brilhando com algo que parecia gratidão, respeito, reconhecimento. Então, fez algo que Lívia jamais esqueceria. Ele se curvou, apenas levemente, mas inequivocamente. Uma reverência. Depois, virou-se e desapareceu na floresta sem fazer som algum. A névoa engolindo sua forma prateada como se nunca tivesse existido. Lívia ficou ali, ajoelhada no chão frio, o coração disparado, as mãos ainda tremendo. O que acabara de acontecer? Animais não se curvavam. Animais não olhavam com aquela inteligência perturbadora. Ela recolheu seus equipamentos com movimentos automáticos, a mente girando. Precisava contar para a avó Helena. A anciã conhecia as lendas da serra melhor que ninguém, os pactos antigos, as histórias de criaturas que caminhavam entre mundos. Quando Lívia voltou para a trilha principal, o sol já começava a descer. Ela olhou para trás uma última vez, para o ponto onde o lobo tinha desaparecido, e congelou. Na borda da clareira, meio escondido entre as árvores, estava ele, observando, esperando. Seus olhos dourados brilhavam na penumbra crescente, fixos nela, com uma intensidade que fez a pele de Lívia formigar. Então, um som rompeu o silêncio da floresta. Não era o uivo do lobo que ela tinha salvo. Era outro uivo, distante vindo do norte, depois outro, e mais outro, um coro de vozes selvagens que ecoava pelas montanhas, anunciando algo. O lobo prateado virou a cabeça em direção aos uivos, as orelhas eretas, o corpo tenso. Quando olhou de volta para Lívia, havia algo diferente em seus olhos. Urgência. Ele deu um passo em direção a ela, depois parou, como se lutasse contra um conflito interno. Os uivos ficaram mais altos, mais próximos, carregando um tom que Lívia não conseguia decifrar, mas que seu instinto reconhecia como perigoso. O lobo rosnou baixo pela primeira vez, não para ela, mas em direção aos sons que se aproximavam. Então, para completo choque de Lívia, ele se posicionou entre ela e a direção dos uivos, protegendo-a. Os uivos cessaram abruptamente, deixando um silêncio pesado e ameaçador. Na distância, Lívia ouviu galhos quebrando, o som de vários corpos pesados se movendo pela floresta, vindo em direção a eles. O lobo olhou para ela uma última vez, e Lívia podia jurar que via súplica naqueles olhos dourados. Corra! Mas antes que ela pudesse se mover, antes que pudesse sequer processar o que estava acontecendo, sombras emergiram das árvores ao redor. Não eram lobos comuns. Eram maiores, mais escuros, os olhos brilhando em tons de âmbar e vermelho na penumbra. 6, 7, 8 deles formando um círculo, aprisionando Lívia e o lobo prateado no centro. E no meio deles, um lobo negro como a noite, maior que todos os outros, avançou. Seus olhos eram de um vermelho profundo, e quando ele fixou o olhar no lobo prateado, Lívia sentiu a tensão no ar se tornar quase palpável. O lobo negro abriu a boca, revelando presas imensas, e pela primeira vez o lobo prateado respondeu, não com um uivo, mas com um rosnado baixo, gutural, que fez a terra sob os pés de Lívia vibrar. E foi quando ela percebeu. Tinha acabado de se colocar no meio de algo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginou. O lobo prateado não se moveu, mantendo-se firme entre Lívia e os invasores. O alfa negro avançou mais um passo, o corpo massivo bloqueando a luz fraca que restava. Quando ele rosnou, o som reverberou pela floresta como um trovão subterrâneo. Kaelum. A voz veio de trás do alfa negro, humana, grave. Lívia virou a cabeça bruscamente e viu um homem emergindo das sombras. Alto, ombros largos, vestindo roupas escuras que pareciam fundir-se com a floresta. Seus olhos eram do mesmo vermelho profundo do lobo negro. O lobo prateado não reagiu ao nome, mas Lívia sentiu a tensão em seu corpo aumentar. O homem sorriu, mas não havia calor naquele gesto. Quanto tempo, meu rei? Ou deveria dizer, ex-rei. Lívia tentou recuar, mas suas costas encontraram o tronco áspero de uma árvore.
Os lobos ao redor se aproximaram, fechando o círculo. O lobo prateado rosnou mais alto, o som carregado de aviso. O homem riu, um som desprovido de humor. Ainda protegendo humanos? É por isso que você perdeu o direito de liderar. Escolheu o silêncio, a fraqueza, quando deveria ter escolhido o poder. Ele fez um gesto e os lobos avançaram meio passo. O lobo prateado se posicionou melhor. A pata ferida mal tocando o chão, mas a postura permanecia desafiadora. Meu nome é Tiberius Corvan Ashmore, disse o homem, agora olhando diretamente para Lívia. E você cometeu um erro terrível, humana. Salvou o lobo errado. Lívia encontrou sua voz, ainda que trêmula. Ele estava ferido. Eu não ia deixá-lo morrer em uma armadilha. Tiberius inclinou a cabeça, estudando-a com curiosidade predatória. Armadilha que eu coloquei, para forçá-lo a uivar, a chamar seu povo, a provar que ainda tinha voz de comando, mas ele preferiu sangrar em silêncio. O lobo prateado deu um passo lateral, empurrando Lívia suavemente com o corpo, forçando-a a se mover para trás dele. O gesto era claro: proteção. Fascinante, murmurou Tiberius. Ele ainda age como rei, mesmo sem matilha para governar. Um dos lobos ao redor, uma fêmea de pelagem castanha, transformou-se. A mudança foi rápida, fluida, e de repente, uma mulher estava ali, nua e sem vergonha, os olhos fixos no lobo prateado, com algo entre desejo e desprezo. Caelum nunca vai uivar de novo, Tiberius. Ele fez um voto com os anciãos, silêncio em troca de paz. Mas a paz acabou quando ele abandonou o norte. Lívia estava processando tudo em velocidade frenética. Lobisomens. Eram lobisomens reais. O lobo que ela havia salvado era um rei. E havia um voto de silêncio que, de alguma forma, estava no centro de tudo isso. Tiberius deu mais um passo em direção a eles. Os caçadores voltaram para a serra Caelum. Estão matando nosso povo, porque você não está lá para liderá-los. Cada morte é sua responsabilidade. O lobo prateado estremeceu, e Lívia viu a dor cruzar aqueles olhos dourados. Não era dor física, era algo mais profundo, mais devastador. Você pode acabar com isso agora, continuou Tiberius, a voz suave como veneno. Volte, uive, reúna a matilha. Ou eu faço você uivar do único jeito que resta. Ele olhou para Lívia, e o sorriso que curvou seus lábios fez o sangue dela gelar, matando ela. O lobo prateado atacou antes que Tiberius pudesse se mover, mas não foi em direção ao homem. Foi em direção a Lívia, pegando-a pela roupa com a boca e arremessando-a para trás, para longe do círculo de lobos. Lívia caiu no chão com força, o ar escapando de seus pulmões. Quando conseguiu erguer a cabeça, viu o lobo prateado enfrentando Tiberius sozinho, os outros lobos avançando. Não! Lívia gritou sem pensar, sem raciocinar, mas sua voz foi engolida pelo caos que se seguiu. Tiberius se transformou no ar, o corpo humano dando lugar ao lobo negro imenso. Ele colidiu com o lobo prateado com força brutal, ambos rolando pelo chão em uma confusão de presas e garras. Os outros lobos se juntaram ao ataque, mas algo estranho aconteceu. Eles hesitaram. Apenas por um segundo, mas foi o suficiente para Lívia perceber. Eles não queriam atacar o lobo prateado. Estavam divididos, conflitados. Um rugido cortou o ar, diferente de qualquer som que Lívia já tinha ouvido. Profundo, antigo, carregado de autoridade que fez até Tiberius recuar. Da floresta surgiu outro lobo, menor que os machos, mas com uma presença que fez todos os outros baixarem as cabeças. Sua pelagem era branca como neve, os olhos de um azul gélido. Ela se transformou, revelando uma mulher de aparência jovem, mas com olhos que carregavam séculos. Chega. A palavra única ecoou com poder. Os lobos recuaram imediatamente, até Tiberius, que rosnou baixo, mas obedeceu. A mulher caminhou até o lobo prateado, que estava sangrando de novos ferimentos. Ela tocou sua cabeça com delicadeza. Caelum Arcaven Noctir, rei silencioso do norte. Você foi convocado pelo Conselho dos Anciãos. O lobo prateado baixou a cabeça, um gesto de respeito. A mulher então olhou para Lívia, e seu olhar era penetrante, avaliador. E você, humana que ouve o silêncio, também foi convocada.
Lívia se levantou cambaleante. Eu não entendo nada disso. Vai entender, disse a mulher, a voz carregando algo entre pena e inevitabilidade. Porque você acabou de quebrar um voto ancestral. E agora, o destino de 2 mundos repousa em suas mãos. Tibérius rosnou, recuperando a forma humana. Ela é apenas uma humana fraca. Não pode quebrar nada. A anciã sorriu, mas era um sorriso triste. Ela salvou um rei, tocou-o, curou-o, e ele aceitou. O voto dizia que Caelum não poderia pedir ajuda, não poderia chamar sua matilha. Mas nada dizia sobre aceitar a ajuda de uma humana. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O voto foi quebrado, disse a anciã, cada palavra caindo como uma sentença. E com ele, a proteção que mantinha os caçadores longe do norte. Eles já estão vindo, e desta vez trazem armas que podem matar até mesmo um rei. Lívia olhou para o lobo prateado, que agora a observava com aqueles olhos dourados cheios de algo que ela finalmente conseguiu nomear: arrependimento. Ele não lamentava que ela o tivesse salvado. Lamentava tê-la condenado junto com ele. A anciã ergueu a mão e os lobos ao redor se dispersaram na floresta como fumaça. Apenas Tibérius permaneceu, o olhar fixo em Caelum, com ódio mal disfarçado. Você tem até a próxima lua cheia para se apresentar ao conselho, disse a mulher, agora olhando diretamente para o lobo prateado. Traga a humana. Ela faz parte disso agora. Antes que Lívia pudesse protestar, a anciã se transformou novamente e desapareceu entre as árvores. Tibérius cuspiu no chão e seguiu o mesmo caminho, lançando um último olhar ameaçador. O silêncio que ficou era denso, carregado. Lívia olhou para o lobo prateado, que ainda sangrava dos ferimentos novos. Sua pata enfaixada estava manchada de vermelho e havia um corte profundo em seu flanco. Você precisa de ajuda. De novo, sua voz saiu mais firme do que esperava. O lobo a observou por um longo momento. Então, para completo espanto de Lívia, começou a se transformar. O processo foi ao mesmo tempo lindo e perturbador. Os ossos se reorganizaram, a pelagem retrocedeu e, em questão de segundos, um homem estava diante dela, alto, pele clara, cabelos negros caindo até os ombros e aqueles mesmos olhos dourados, agora em um rosto de beleza quase sobrenatural. A marca em forma de espiral em seu pulso esquerdo brilhava fracamente. Ele estava nu, mas não parecia se importar. Lívia desviou o olhar rapidamente, sentindo o calor subir para o rosto. Caelum, disse ele, a voz profunda, rouca, como se não fosse usada com frequência. Lívia forçou-se a olhar para o rosto dele. Apenas o rosto. Lívia, e você realmente precisa de roupas. Algo que poderia ter sido diversão passou pelos olhos dele. Caelum se abaixou e pegou uma mochila escondida na base de uma árvore próxima. Em movimentos eficientes, vestiu calças escuras e uma camisa de linho. Você não deveria ter me ajudado, disse ele, a voz carregada de pesar. Ia deixar você sangrar até morrer? Sim, a resposta direta a pegou de surpresa. Caelum se aproximou, mancando levemente, e Lívia viu a dor que ele tentava esconder. O voto exigia meu silêncio e minha solidão. Eu sabia os termos. Aceitei para proteger meu povo dos caçadores. Mas você... Ele parou bem na frente dela, tão perto que Lívia podia sentir o calor emanando de seu corpo. Você me ofereceu gentileza quando eu não podia pedir. E agora está presa nisso. Lívia engoliu seco, o coração batendo acelerado. Não era medo, era algo completamente diferente. Então me explica, o que está acontecendo? Caelum suspirou, passando a mão pelos cabelos. Venha, não é seguro aqui. Ele começou a caminhar e Lívia o seguiu, ainda processando tudo. Lobisomens, votos ancestrais, caçadores. Parecia um sonho febril, mas a dor em suas pernas, onde havia caído, e os arranhões em suas mãos eram muito reais. Eles caminharam em silêncio por 20 minutos até chegarem a uma cabana escondida entre rochas gigantescas, simples, feita de madeira escura, quase invisível na paisagem. Caelum abriu a porta e entrou. Lívia hesitou apenas um segundo antes de segui-lo. O interior era espartano. Uma cama, uma mesa, prateleiras com provisões, mas limpo, organizado. Caelum acendeu uma lamparina a óleo e a luz suave banhou o espaço.
Senta, disse ele, apontando para a única cadeira. Lívia obedeceu, observando enquanto ele pegava água e ervas de uma prateleira. Quando começou a limpar os próprios ferimentos com movimentos desajeitados, ela se levantou. Me deixa fazer isso. Kaelum a olhou surpreendido. Lívia já estava pegando os materiais de suas mãos. Já fiz isso uma vez hoje, e você está fazendo errado. Algo parecido com um sorriso tocou os lábios dele. Kaelum se sentou na beira da cama, e Lívia se ajoelhou na frente dele, começando a limpar o corte no flanco. Me conta sobre o voto, disse ela, focando no trabalho para não pensar em como estava perto dele. Kaelum ficou em silêncio por tanto tempo que Lívia achou que ele não responderia. Então, sua voz baixa cortou o silêncio. Há 5 anos, caçadores invadiram nosso território. Massacraram metade da matilha. Mulheres, crianças, anciãos. Não pouparam ninguém. Lívia parou, olhando para ele. A dor em seus olhos era crua, profunda. Eu era o alfa. Era minha responsabilidade protegê-los. Falhei. Você não pode controlar ações de assassinos. Posso controlar minhas próprias ações. Retaliei. Matei os caçadores, todos eles. E aquilo trouxe mais caçadores, mais violência, um ciclo sem fim. Ele respirou fundo, os músculos tensos sob as mãos de Lívia. Os anciãos me ofereceram uma escolha, fazer um voto de silêncio e solidão, nunca mais uivar, nunca mais comandar. E em troca, os caçadores deixariam meu povo em paz. Um pacto mágico, selado em sangue. E você aceitou. Aceitei. Entreguei meu posto para Tibérios e vim para cá, sozinho, em silêncio. Por 5 anos funcionou. Lívia terminou de limpar o ferimento e começou a enfaixar. Suas mãos tremiam levemente. Até eu aparecer. Até você aparecer, repetiu ele, a voz tão baixa que era quase um sussurro. E mostrar que ainda existem humanos que enxergam além do medo. Lívia ergueu o olhar e encontrou os olhos dourados dele fixos nela. A intensidade ali a fez esquecer como respirar. O que vai acontecer agora? O conselho vai julgar se o voto foi quebrado intencionalmente. Se decidirem que sim, perderei tudo. E você? Ele ergueu a mão, os dedos tocando levemente o rosto dela. Um toque tão suave que parecia reverente. Você pode morrer por ter se envolvido em assuntos de lobos. Lívia deveria estar apavorada. Deveria sair correndo, mas não conseguia se mover, hipnotizada pelo toque dele, pela vulnerabilidade que via em seus olhos. Então a gente precisa provar que não foi intencional, disse ela, a voz firme apesar do coração disparado. Não há nós nisso, Lívia. Eu não vou deixar você se arriscar mais. Tarde demais. Já estou envolvida. Kaelum se inclinou, o rosto tão perto do dela que Lívia podia contar cada fio dourado em seus olhos. A mão dele deslizou para sua nuca, os dedos se entrelaçando em seus cabelos. Você é tão teimosa quanto corajosa. E você é tão protetor quanto impossível. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela. Lívia podia sentir a respiração quente, ver o conflito em seus olhos. Ele queria beijá-la, ela podia sentir. E Deus, ela também queria. Kaelum se aproximou mais, os olhos fechando lentamente. E então a porta da cabana explodiu. Kaelum empurrou Lívia para trás da cama no mesmo instante em que homens armados invadiam a cabana. 4 deles, vestindo roupas táticas pretas, rostos cobertos por máscaras, armas apontadas. Não eram armas comuns. Lívia reconheceu as pontas das flechas. Prata. Kaelum Arcaven Noctir, disse o homem da frente, a voz distorcida por um modificador. Você está cercado. Transforme-se e será executado. Permaneça humano e viverá para o julgamento. Kaelum não respondeu, mas Lívia sentiu a tensão irradiando dele. Ele calculava as chances, procurando uma saída. A humana também vem conosco, continuou o homem. Ordens do conselho. Ela não tem nada a ver com isso, disse Kaelum. A primeira vez que sua voz carregava raiva real. Tem tudo a ver. Ela quebrou o voto. Ela paga. Um dos homens deu um passo em direção a Lívia. Kaelum se moveu com velocidade impossível, colocando-se na frente dela antes que o homem pudesse avançar. Toquem nela e conselho nenhum vai importar. O líder inclinou a cabeça, considerando. Interessante. O rei silencioso
encontra sua voz quando uma humana está em perigo. Ele fez um sinal e os outros baixaram as armas levemente, mas não o suficiente para não serem ameaçadores. Tibérios estava certo. Você se apegou. Que fraqueza patética. A menção do nome fez tudo fazer sentido para Lívia. Isso não era a ordem do conselho. Era Tibérios eliminando seu rival. Oh, você trabalha para ele, disse Lívia, encontrando coragem que não sabia ter. O conselho não enviaria caçadores com prata. Eles usariam sua própria justiça. O homem riu, um som metálico através do modificador. Esperta, bonita e esperta. Talvez você valha a pena manter viva, por um tempo. Caelum rosnou, o som reverberando em sua garganta mesmo em forma humana. Seus olhos começaram a brilhar dourado intenso e Lívia viu suas mãos se contraírem, as unhas alongando levemente. Calma, cachorro, disse o líder erguendo a arma novamente. Uma flecha de prata no coração e você morre antes de completar a transformação. 3 de vocês morrem comigo, respondeu Caelum, a voz baixa, perigosa. Estou disposto a pagar esse preço. O impasse foi quebrado pelo som de passos do lado de fora. Muitos passos. Os homens dentro da cabana se entreolharam confusos. A voz que cortou a noite fez Lívia suspirar de alívio. Baixem as armas. Agora. Darian Velcorthorn, o guarda florestal-chefe, entrou com 6 guardas florestais armados. Não com prata, mas com rifles de tranquilizante e autoridade legal. Vocês estão em propriedade protegida, portando armas ilegais, ameaçando civis. No chão. Já. Os mercenários hesitaram. Darian, não. Eu disse já. O líder olhou para Caelum uma última vez. Isso não acabou. Então, para choque de todos, ele jogou algo no chão. Fumaça branca explodiu, enchendo a cabana. Quando a fumaça se dissipou segundos depois, os 4 homens tinham desaparecido. Darian soltou um palavrão e correu para fora, mas era inútil. Eles tinham evaporado na floresta. Lívia estava tossindo, os olhos ardendo. Caelum a puxou para fora da cabana para o ar fresco. Suas mãos seguravam os ombros dela com firmeza, os olhos verificando se estava ferida. Você está bem? Lívia acenou que sim, ainda recuperando o fôlego. Darian voltou, o rosto vermelho de frustração. Alguém quer me explicar o que diabos está acontecendo? Ele olhou de Lívia para Caelum, os olhos se estreitando. E quem é você? Darian, esse é Caelum, disse Lívia rapidamente. Ele é um morador local. Aqueles homens o atacaram sem motivo. Darian não parecia convencido, mas antes que pudesse interrogar mais, um de seus guardas se aproximou. Chefe, encontramos armadilhas ilegais por toda a área, profissionais, e apegadas por toda parte. Grandes, muito grandes, para serem de animais comuns. O olhar de Darian voltou para Caelum, analítico, desconfiado. Lívia viu o momento em que ele começou a conectar os pontos, lembrando das lendas antigas, das histórias que circulavam sobre a serra. Lívia, posso falar com você? Em particular, Caelum tensionou, mas Lívia tocou seu braço levemente. Está tudo bem. Ela seguiu Darian para alguns metros de distância. O guarda florestal cruzou os braços, o rosto sério. Eu conheço você desde que era criança. Sua avó me ensinou a respeitar a floresta, os mistérios que ela guarda. Então, vou perguntar uma vez só, e quero a verdade. Aquele homem é o que eu acho que é? Lívia olhou para Caelum, que observava de longe, pronto para intervir ao menor sinal de perigo. Ela pensou em mentir, em proteger o segredo, mas Darian merecia mais que isso. Sim, Darian fechou os olhos, respirando fundo. Os lobos voltaram. Nunca foram embora. Só ficaram escondidos. E os caçadores também voltaram. Não era uma pergunta. Lívia concordou com a cabeça. Isso vai virar uma guerra, Lívia. E você está bem no meio. Eu sei. Sua avó vai me matar por não te proteger melhor. Apesar de tudo, Lívia sorriu. Ela vai te matar se você não me deixar fazer minhas próprias escolhas. Darian soltou um suspiro longo. Eu não posso proteger vocês se não souber o que está acontecendo. Preciso de informações. Quantos são? Onde estão? Quem está caçando? Caelum se aproximou, tendo ouvido tudo com sua audição aguçada. São centenas, espalhados pela serra. E quem está caçando é alguém de dentro. Darian o encarou.
Alguém da sua própria espécie? Alguém que quer meu posto e está disposto a matar humanos e lobos para conseguir. O rádio na cintura de Darian crepitou. A voz que saiu estava em pânico. Chefe, temos um incêndio na direção norte. Grande, muito grande, e há relatos de pessoas presas. Darian arrancou o rádio. Que pessoas? Quantas? Não sabemos, mas tem gritos. Chefe, os gritos não parecem humanos. Kaelum ficou rígido. Lívia viu o horror se instalando em seus olhos dourados. Não, não! Ele começou a correr em direção ao norte, transformando-se no meio da corrida. O lobo prateado desapareceu na escuridão a uma velocidade impossível. Lívia começou a segui-lo, mas Darian a segurou. Lívia, não! Solte! Ela se debateu. Aquilo é uma armadilha. Ele está indo direto para uma armadilha. Darian a soltou, os olhos se arregalando com compreensão. Então a gente vai atrás dele. Todos nós. Ele gritou ordens para seus guardas, que começaram a se mover, mas Lívia sabia que seria tarde demais. Tibérios tinha planejado tudo perfeitamente, e Kaelum tinha acabado de cair direto na armadilha que poderia destruí-lo. Lívia correu pela floresta com uma velocidade que não sabia possuir, o coração batendo selvagemente contra as costelas. Atrás dela, Darian e seus guardas tentavam acompanhar, mas ela era mais rápida, impulsionada pelo terror do que poderia encontrar. O cheiro de fumaça ficou mais forte. Depois, ela ouviu os gritos. Não eram gritos de terror, eram uivos de dor. Lívia irrompeu em uma clareira e parou bruscamente, o horror congelando seu sangue. Dezenas de lobos estavam presos em uma área cercada por fogo. As chamas formavam um círculo quase perfeito, alimentadas por algo químico que fazia o fogo queimar azul em alguns pontos. No centro, lobisomens em forma humana e animal tentavam proteger filhotes, mas não havia saída. E no meio de tudo, Kaelum lutava contra 3 lobos enormes. Não lobos, híbridos, metade homem, metade lobo, presos em uma transformação grotesca que os tornava maiores, mais fortes, mais brutais. Tibérios estava ali, em sua forma humana, observando com satisfação. Finalmente, gritou ele quando viu Kaelum. O rei silencioso corre para salvar seu povo abandonado. Que tocante! Kaelum se transformou no ar, assumindo sua forma humana enquanto bloqueava um golpe. Liberte-os, Tibérios! Essa luta é entre nós. Oh, mas eu vou libertá-los assim que você morrer. Um dos híbridos avançou, garras brilhando à luz do fogo. Kaelum se esquivou, mas não rápido o suficiente. A garra rasgou seu ombro, sangue jorrando. Lívia gritou seu nome sem pensar. Todos os olhos se voltaram para ela. Tibérios sorriu, um sorriso cruel e vitorioso. A humana, que presente perfeito! Ele fez um sinal e um dos híbridos mudou de direção, vindo direto para Lívia. Ela tentou correr, mas a criatura era rápida demais. O híbrido nunca a alcançou. Kaelum o interceptou com uma força que fez a terra tremer. Eles rolaram pelo chão, dentes e garras em uma dança mortal. O híbrido era maior, mais forte, mas Kaelum lutava com uma fúria desesperada. Com um movimento brutal, Kaelum quebrou o pescoço da criatura. Ela caiu, voltando lentamente à forma humana. Um jovem, não mais que 25 anos, os olhos vazios. Kaelum estremeceu, a dor da morte em seu rosto. Matias, sussurrou. Você transformou Matias. Tibérios riu. Transformei vários. Quanto mais você luta, mais do seu povo morre. É lindo, não é? Sua própria matilha, corrompida e usada contra você. Darian e seus guardas finalmente chegaram, mas pararam ao ver a cena. Um deles murmurou uma oração. Abram fogo na linha de fogo, gritou Darian. Criem uma abertura. Eles começaram a atirar nos pontos onde o fogo queimava mais baixo, usando extintores e água. Lentamente, uma pequena abertura se formou. Os lobos presos começaram a fugir, carregando filhotes e feridos. Mas Tibérios não estava preocupado. Ele observava Kaelum com diversão cruel. Você vai uivar, Kaelum. Vai quebrar seu voto você mesmo, na frente de todos. Vai chamar sua matilha para a batalha, provando que nunca teve controle real. Nunca, disse Kaelum,
respirando pesadamente, sangue escorrendo de múltiplos ferimentos. Não, então assistam. Tibérios ergueu a mão. Do outro lado da clareira, 2 de seus mercenários apareceram, arrastando Helena, a avó de Lívia. Não! Lívia tentou correr, mas Darian a segurou. A anciã lutava, mas estava fraca, machucada. Um dos mercenários pressionou uma faca contra sua garganta. Uma humana velha por um rei antigo, disse Tibérios. Justo, não acha? Uive, Caelum, chame sua matilha, ou ela morre. Lívia viu o desespero nos olhos de Caelum. Viu o momento em que ele considerou quebrar o voto, destruir tudo para salvar uma vida. Não faça isso, disse Helena, a voz surpreendentemente firme. Caelum Arcavenoctir, você fez um voto que salvou centenas. Não o quebre por uma vida só, nem que seja a minha. Avó, não. Lívia, minha menina, eu vivi o suficiente, mas esse voto precisa permanecer. Tibérios apertou os olhos irritado. Que momento familiar emocionante. Mas eu me cansei. Ele acenou para o mercenário. A faca começou a se mover. E então, algo impossível aconteceu. Um uivo cortou a noite, mas não veio de Caelum. Veio de Lívia. Não era um uivo de lobo, era um grito humano, primitivo, carregado de tanta dor e fúria que ecoou pela serra inteira. E naquele grito havia algo mais. Algo antigo, algo que fez todos os lobos presentes congelarem. O mercenário soltou Helena cambaleando para trás. Outros lobos começaram a se afastar de Lívia, os olhos arregalados. Tibérios estava pálido. Impossível. Você é apenas humana. Mas Lívia não estava ouvindo. Ela corria em direção à avó. E quando tocou Helena, algo aconteceu. A marca em espiral no pulso de Caelum começou a brilhar. E no pulso de Lívia, no exato mesmo lugar, uma marca idêntica apareceu, brilhando com luz prateada. A anciã de pelagem branca se materializou do nada, os olhos azuis arregalados de choque. Uma ligada, sussurrou. Depois de 1000 anos, outra ligada nasceu. Caelum olhou de sua marca para Lívia, a compreensão e o terror se misturando. Não, isso não pode estar acontecendo. O que está acontecendo? Gritou Lívia, olhando para a marca brilhante em seu pulso. A anciã se aproximou lentamente, reverentemente. Você não é apenas uma humana que salvou um rei, criança. Você é uma ligada, uma alma gêmea, escolhida pelos antigos. Sua vida está agora entrelaçada com a dele. Se ele morrer, você morre. Se você morrer, ele morre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Tibérios foi o primeiro a recuperar a voz. E quando falou, estava rindo. Oh, isso é perfeito. Melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado. Ele olhou para Caelum com triunfo venenoso. Você não pode protegê-la para sempre, Caelum. E agora, quando eu a matar, você morre junto. Caelum rugiu, se transformando completamente. Mas antes que pudesse atacar, mercenários surgiram das sombras, dezenas deles, todos com armas apontadas diretamente para Lívia. Um movimento, disse Tibérios ainda sorrindo, e ela vira um alfineteiro de prata, e você morre com ela. Caelum parou, o corpo tenso, preso entre a fúria e o desespero. Eles estavam cercados, sem saída, e agora as vidas deles estavam literalmente entrelaçadas. Tibérios tinha vencido. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O tempo pareceu congelar. Lívia olhou para as armas apontadas para ela, depois para Caelum, que estava paralisado entre a forma humana e lupina, o corpo tremendo de contenção. A anciã deu um passo à frente, a autoridade em sua voz, cortando a tensão. Tibérios Corvan Ashmore, você ousa ameaçar uma ligada? Sabe qual é a punição por tal sacrilégio? Tibérios cuspiu no chão. Punição? De quem? O conselho está dividido, anciã. Metade apoia minha liderança, e a outra metade está velha demais para importar. Você está cometendo um erro que não pode desfazer. O único erro foi deixar Caelum vivo por tanto tempo. Darian, que tinha ficado em silêncio processando tudo, finalmente encontrou sua voz.
Vocês têm 30 segundos para baixar as armas antes que eu chame reforços. Não me importa o que vocês são. Assassinato é crime em qualquer espécie. Tibérius o ignorou completamente, focado apenas em Caelum. Se renda. Declare publicamente que renuncia a qualquer direito ao norte. Curve-se diante de mim e talvez, eu deixe sua ligada viver. Caelum se transformou completamente em humano, sangue escorrendo de seus ferimentos. Quando falou, sua voz estava quebrada. Você quer o norte? Pode ficar. Eu renuncio. Não! Lívia gritou, mas Helena segurou sua mão apertando com força. E a reverência? Tibérius pressionou, saboreando cada momento. De joelhos, agora. Lívia viu algo morrer nos olhos de Caelum. Viu o rei silencioso, prestes a se tornar nada para salvá-la, e não podia permitir. Espera! Sua voz saiu mais forte do que esperava. Se eu sou uma ligada, isso significa algo, certo? Tenho direitos? Proteções? A anciã assentiu lentamente. Uma ligada tem voz no conselho, pode contestar decisões, pode exigir julgamento justo. Então exijo julgamento para Caelum e para mim. Pelo conselho completo, não por essa farsa. Tibérius riu, mas havia nervosismo ali. Você não entende como isso funciona, humana. Você não tem poder aqui. Ela tem todo o poder, disse uma nova voz. Dos lobos que tinham fugido do círculo de fogo, um se adiantou. Uma loba de pelagem marrom dourada que se transformou revelando a mulher que Lívia tinha visto antes com Tibérius. Selene, rosnou Tibérius. Volte para sua posição. Não, não mais. Selene caminhou até ficar entre as armas e Lívia, encarando Tibérius diretamente. Você me prometeu que isso seria apenas para remover Caelum do poder, não para matar uma ligada, não para corromper nossos jovens em híbridos. Matias era meu irmão, Tibérius. Ela apontou para o corpo do jovem que Caelum tinha sido forçado a matar. Você transformou meu irmão em uma aberração e o usou como arma. Quantos mais vão morrer pela sua ambição? Outros lobos começaram a se mover, afastando-se de Tibérius, posicionando-se perto de Selene. A divisão estava clara. Metade da matilha ainda apoiava Tibérius, mas a outra metade tinha começado a questionar. Tibérius sentiu o controle escorregando. Todos vocês vão se arrepender dessa traição. A única traição aqui é a sua, disse Selene. Você quebrou leis ancestrais, criou híbridos, algo proibido há séculos. Ameaçou uma ligada. O conselho vai te destruir. O conselho vai fazer o que eu mandar. A anciã suspirou, como se carregasse o peso de eras. Não, não vai. Tibérius Corvan Ashmore, você está deposto. Suas ações violaram todos os códigos sagrados. Até seus aliados não poderão te salvar agora. Tibérius olhou ao redor, vendo sua posição desmoronar. Os mercenários ainda apontavam armas para Lívia, mas agora estavam cercados por lobos hostis de ambos os lados. Se eu cair, disse ele, a voz venenosa, levo todos comigo. Ele ergueu a mão, prestes a dar o sinal final, e Helena começou a cantar. Era uma canção antiga, em uma língua que Lívia não reconhecia, mas que ressoava em seu peito como memória ancestral. A voz da anciã, que deveria estar fraca, encheu a clareira com poder. Os lobos pararam, hipnotizados. Os mercenários hesitaram. Até Tibérius ficou imóvel. Helena se soltou de Lívia e caminhou em direção ao centro da clareira, ainda cantando. Suas mãos se moviam em padrões complexos, traçando símbolos no ar que brilhavam fracamente. Quando ela parou de cantar, o silêncio era absoluto. Eu sou Helena Iris Montserrat, última das guardiãs da serra. Testemunhei o primeiro voto entre humanos e lobos há 70 anos. E agora, testemunho seu renascimento. Ela olhou para Lívia com olhos cheios de lágrimas e orgulho. Minha neta não é uma ligada por acaso. Sua linhagem é antiga, Lívia. Sua bisavó foi a última antes de você. Guardiãs nascidas para manter o equilíbrio. Lívia sentiu o mundo girar. Você sabia? Esse tempo todo? Sabia que o sangue corria em suas veias. Mas a marca só aparece quando uma guardiã encontra seu rei verdadeiro. Helena se virou para Caelum.
E você, Caelum Arcaven Noctir, não escolheu o silêncio por fraqueza. Escolheu porque seu instinto sabia que precisava esperar. Esperar por ela. Caelum olhou para Lívia e nos olhos dele havia revelação, espanto e algo mais profundo. O voto nunca foi sobre silêncio, murmurou. Foi sobre espera. A anciã assentiu. Um rei não pode ter uma ligada se governa com rugidos. Precisava aprender a governar com presença, com silêncio, com força que não precisa ser gritada. Tibérios gargalhou, o som histérico. Eidei história linda, mas não muda nada. Ela ainda é humana, frágil, e quando ela morrer, seu rei perfeito morre com ela. Ele olhou para seus mercenários. Matem a garota. Agora, os dedos apertaram gatilhos, mas Caelum foi mais rápido. Ele se transformou no ar. O corpo se movendo com velocidade impossível, colocando-se na frente de Lívia no exato momento em que as flechas voaram. 3 delas acertaram seu peito, prata pura atravessando carne e osso. Caelum caiu. E no mesmo instante, Lívia sentiu como se 3 lanças atravessassem seu próprio coração. Ela gritou, caindo de joelhos, a dor explodindo através da marca em seu pulso. Helena correu para ela, tentando ampará-la. Caelum estava no chão, a forma humana retornando, sangue se espalhando sob ele. Seus olhos dourados encontraram os de Lívia e ele sorriu. Um sorriso triste, cheio de arrependimento. Valeu a pena, sussurrou. Conhecer você valeu tudo. A marca no pulso de Lívia começou a escurecer. A luz prateada se apagando lentamente, e ela soube. Se a luz se apagasse completamente, ambos morreriam. Tinham apenas minutos. Lívia arrastou-se até Caelum, ignorando a dor que rasgava seu próprio peito. As mãos tremiam quando tocou o rosto dele, sentindo a pele fria demais. Não, 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 não. Você não pode morrer. Eu não deixo. Helena se ajoelhou ao lado deles, as mãos pressionando os ferimentos de Caelum, mas o sangue continuava fluindo. A prata está envenenando o sistema dele. Mesmo com a cura acelerada, é rápido demais. Tem que ter um jeito, Lívia gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você disse que sou uma guardiã. Isso tem que significar algo. Tem que servir para alguma coisa. A anciã de pelagem branca se aproximou rapidamente, os olhos avaliando a situação. Existe uma forma, mas nunca foi testada em 1000 anos. E pode matá-los ambos. Me diga! A ligação funciona nos 2 sentidos. Ele pode curar de seus ferimentos usando sua força vital, mas você também pode curá-lo usando a sua. Então faça. Use minha vida. Salve ele. Lívia, não! A voz de Caelum saiu fraca, mas determinada. Não vale a pena. Cala a boca, disse Lívia, a voz quebrada entre soluços e fúria. Você não decide isso. Eu decido. Ela olhou para a anciã. O que eu faço? Coloque sua marca sobre a dele. Abra sua mente. Sua vida vai fluir para ele, mas precisa parar antes que se esvazie completamente, ou ambos morrem. Como eu sei quando parar. Vai saber, ou não vai. Lívia não hesitou. Pressionou seu pulso contra o de Caelum, as marcas se tocando. A luz prateada piscou, fraca. Lívia, por favor, Caelum implorou, tentando afastá-la, mas estava fraco demais. Não faça isso, já fiz pior. Salvei um lobo teimoso que não sabia pedir ajuda. Ela fechou os olhos e abriu sua mente, como a anciã havia instruído. A sensação foi avassaladora. Lívia sentiu a vida de Caelum, toda ela. 300 anos de memórias, de dor, de perda. Viu a matilha sendo massacrada. Viu ele matando os caçadores com as próprias mãos. Viu o voto sendo feito, o silêncio se instalando como prisão e proteção. E viu a solidão. 5 anos de completa solidão, até o dia em que ela apareceu. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia, enquanto sua força vital fluía para ele. Ela sentiu as flechas de prata sendo expulsas, o veneno sendo neutralizado, os ferimentos começando a fechar. Mas também sentiu sua própria força se esvaindo. As pernas ficaram dormentes. A visão começou a escurecer nas bordas. Lívia, pare! Helena gritou. Você vai longe demais. Só mais um pouco, sussurrou Lívia, a voz fraca. Ele precisa viver. Não sem você. Caelum rugiu, encontrando força de algum lugar profundo. Ele puxou seu pulso para longe,
quebrando a conexão. Lívia caiu para trás, a consciência vacilando. Kaelum a pegou antes que atingisse o chão, os ferimentos dele agora fechados, mas seu rosto pálido de terror. Não, Lívia, fique comigo! Ela abriu os olhos com esforço, vendo o rosto dele acima dela. Você está vivo e você está morrendo. Por que fez isso? Porque eu te amo. As palavras saíram simples, verdadeiras. Kaelum congelou, os olhos se arregalando. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Vi tudo, senti tudo. A marca no pulso de Lívia pulsou fracamente e Kaelum entendeu. Através da ligação, ela tinha experimentado sua vida inteira. Conhecia-o de formas que palavras nunca poderiam expressar. Então você sabe, disse ele, a voz quebrada, que não mereço esse sacrifício. Ninguém merece. É por isso que se chama amor. Helena estava trabalhando rapidamente, usando ervas e cataplasmas no pulso de Lívia, tentando restaurar a energia vital perdida. Ela vai sobreviver, mas está fraca. Precisamos levá-la para um lugar seguro. Tibérios, que tinha observado tudo em silêncio crescente, finalmente encontrou sua voz. Mas não havia mais arrogância, havia medo. O que você fez? A anciã se virou para ele, o olhar gélido. Ela completou a ligação. Não apenas salvou-o, uniu-se a ele completamente. Eles são um agora, em todos os sentidos. Isso é impossível. Ligações assim não existem há 1000 anos, porque não havia ninguém digno, nem rei, nem guardiã. Mas agora, ela olhou para Kaelum e Lívia com algo parecido com reverência. Agora temos ambos. Selene se aproximou e os lobos que a seguiam formaram um semicírculo protetor ao redor de Lívia e Kaelum. Tibérios acabou. Seus mercenários fugiram. Metade da matilha está contra você e você ameaçou uma união sagrada. Entregue-se. Tibérios recuou, os olhos vermelhos brilhando com raiva e desespero. Nunca. Prefiro morrer. Isso pode ser arranjado, disse Darian, finalmente se movendo, a arma ainda apontada. Você tem direito de permanecer em silêncio. Tibérios riu, um som sem humor. Vocês realmente acham que eu viria sem um plano de fuga? Ele apitou, agudo e estridente. O som ecoou pela floresta e foi respondido. Do norte, uivos começaram. Dezenas, não, centenas. Um exército de vozes selvagens se aproximando. A anciã empalideceu. Os híbridos. Ele criou um exército inteiro. Não apenas híbridos, disse Tibérios, sorrindo novamente. Caçadores também. Humanos e lobos trabalhando juntos. Pela primeira vez em séculos, unidos por um objetivo comum. Me matar, completou Kaelum, sua voz baixa. Matar vocês dois, e qualquer um que ficar no caminho. Os uivos ficaram mais próximos. Lívia podia sentir a terra tremendo sob seus pés, com o peso de tantos corpos se aproximando. Kaelum olhou ao redor. Alguns lobos leais, guardas florestais armados com armas convencionais, uma guardiã enfraquecida e ele mesmo, recém-curado, mas exausto, contra um exército. Ele fechou os olhos, o conflito rasgando sua alma. Havia apenas uma forma de ter alguma chance. Precisava uivar, precisava quebrar seu voto, chamar o que restava de sua matilha verdadeira, reunir as forças dispersas pela serra. Mas fazer isso significava admitir que 5 anos de silêncio, 5 anos de solidão, tinham sido em vão. Lívia tocou seu rosto, fraca, mas consciente. Não é quebrar o voto, é completá-lo. Você esperou, aprendeu. Agora é hora de usar tudo o que aprendeu. Kaelum olhou nos olhos verdes dela, encontrando certeza onde ele só tinha dúvida. Se eu fizer isso, estarei iniciando uma guerra. A guerra já começou. Você só está escolhendo lutar. Ele assentiu lentamente, entendimento nascendo em seus olhos dourados. Kaelum se levantou, carregando Lívia em seus braços, colocando-a cuidadosamente ao lado de Helena. Então, caminhou para o centro da clareira. Olhou para o céu, onde a lua cheia começava a surgir entre as nuvens. Encheu os pulmões de ar. E pela primeira vez em 5 anos, o rei silencioso do norte uivou. O som rasgou a noite, antigo e poderoso, carregando a autoridade que fez a própria terra responder. Não era um chamado de guerra, era um chamado para casa. E através da serra, de vales e montanhas, centenas de vozes responderam.
A matilha verdadeira estava voltando. A floresta explodiu em movimento. De todas as direções, lobos surgiram das sombras. Não os híbridos corrompidos de Tibérios, mas os lobos verdadeiros do norte. Centenas deles, respondendo ao chamado de seu rei, depois de 5 anos de silêncio. E à frente deles, um lobo imenso de pelagem grisalha, cicatrizes marcando seu corpo como medalhas de batalha. Ele se transformou, revelando um homem de meia idade com olhos que carregavam sabedoria e lealdade. Meu rei, disse ele ajoelhando-se diante de Caelum. Orion Fenris Drake, seu beta. Esperamos 5 anos por esse chamado. Caelum tocou o ombro dele, a emoção clara em seu rosto. Orion, perdoe-me por tê-los deixado. Não há nada a perdoar. Você nos protegeu da única forma que podia. Agora, deixe-nos protegê-lo. Os híbridos de Tibérios emergiram do outro lado da clareira. Uma horda grotesca de criaturas presas entre 2 formas. Com eles, caçadores humanos armados até os dentes. Mas agora, os números eram iguais. Tibérios olhou ao redor, vendo sua vantagem evaporar. Ainda assim, sorriu. Uma guerra, então. Que seja. Pelo menos vou arrastar você comigo, Caelum. Não precisa ser assim, disse Caelum, a voz firme, mas sem ódio. Tibérios, você foi meu amigo uma vez. Foi um bom guerreiro. Não deixe a ambição te transformar em monstro. Você me transformou em monstro quando escolheu a fraqueza. Quando escolheu o silêncio em vez de vingança. Escolhi a paz e salvei centenas de vidas com essa escolha. Paz? Tibérios cuspiu a palavra como veneno. Nosso povo viveu escondido, com medo, diminuído. Nosso povo viveu. E agora pode prosperar novamente, mas não do seu jeito. A anciã de pelagem branca se adiantou, a autoridade em sua presença silenciando todos. Tibérios Corvan Ashmore, o Conselho dos Anciãos, te oferece uma última chance. Renda-se. Desfaça os híbridos e viverá para enfrentar julgamento justo. Julgamento? Tibérios riu amargamente. Já sei minha sentença, morte ou exílio. Ambos são o mesmo para um lobo. Então escolha seu próprio destino, disse Caelum, tristeza em sua voz. Mas não leve outros com você. Por um momento, algo atravessou o rosto de Tibérios. Arrependimento, talvez. Ou memória de quem ele tinha sido antes da ambição consumi-lo. Então, endureceu novamente. Se vou cair, caio lutando. Ele rugiu, se transformando, preparando-se para atacar. Mas Selene se colocou na frente dele. Não, chega, Tibérios. Chega de morte, chega de destruição. Ela olhou para os híbridos, para os lobos que ainda seguiam Tibérios. Vocês não são monstros, são nossos irmãos, corrompidos por magia proibida. Mas podem ser salvos, podem escolher diferente. Um por um, os híbridos começaram a hesitar. Alguns se transformaram de volta para suas formas humanas, confusos, assustados, mas conscientes. Os caçadores humanos, vendo a maré virar, baixaram as armas lentamente. Tibérios ficou sozinho, cercado por aqueles que o tinham abandonado. Traidores, sussurrou. Todos vocês. Não traição, disse Orion. Consciência. Algo que você perdeu no caminho. Darian se aproximou, algemas em mãos. Tibérios, seja lá o que você é, cometeu crimes em território humano. Vem comigo pacificamente ou isso fica feio. Tibérios olhou ao redor uma última vez. Então, surpreendendo a todos, voltou à forma humana e estendeu os pulsos. Façam o que devem fazer. Enquanto Darian o algemava, Tibérios olhou para Caelum. Você venceu, mas não porque é mais forte, porque é melhor. E eu te odeio por isso. Caelum se aproximou, olhando nos olhos vermelhos que já tinham sido de um amigo. Espero que um dia você entenda que não precisava ser assim, que podíamos ter construído algo juntos, não nessa vida, disse Tibérios, antes de ser levado pelos guardas florestais. O silêncio que ficou era diferente, não de tensão, mas de alívio, de finalmente poder respirar depois de segurar o fôlego por tanto tempo. Lívia, ainda fraca, mas consciente, observou tudo de onde estava. Helena a ajudou a se levantar, e Caelum imediatamente estava ao seu lado, amparando-a. Acabou? Perguntou Lívia. Acabou.
confirmou ele beijando sua testa com ternura. A anciã se aproximou, sorrindo pela primeira vez. O voto foi completado, não quebrado. Caelum Arcaven Noctir aprendeu a governar com silêncio e presença. E quando foi necessário, sua voz retornou não por raiva, mas por amor. Isso é verdadeira força. Ela olhou para Lívia. E você, guardiã, mostrou que a ponte entre mundos ainda pode ser construída. Que humanos e lobos podem não apenas coexistir, mas prosperar juntos. Orion se ajoelhou novamente. Meu rei, o norte espera. Voltará para liderar? Caelum olhou para Lívia, pergunta em seus olhos. Ela sorriu, apertando sua mão. Eu vou com você, onde quer que seja. Mesmo sendo um mundo diferente do seu, você é meu mundo agora. Caelum a puxou para um abraço, enterrando o rosto em seus cabelos. Então sim, Orion, voltamos para casa, todos nós. Os lobos uivaram em celebração, o som ecoando pela serra como música antiga, finalmente lembrada. 3 meses depois, a lua cheia iluminava a clareira onde tudo tinha começado. Lívia estava ao lado de Caelum, observando a matilha reunida para a primeira assembleia em anos, humanos e lobos lado a lado. Darian representando os guardas florestais, Helena como anciã das guardiãs e a anciã de pelagem branca presidindo o novo conselho. Acordos foram firmados, territórios demarcados com respeito mútuo. Os híbridos, curados da corrupção, foram integrados de volta à sociedade com ajuda e compreensão. E no centro de tudo, um rei que tinha aprendido que o verdadeiro poder não está em ser o mais alto, o mais forte ou o mais barulhento. Está em saber quando falar e quando ouvir, quando lutar e quando esperar, quando liderar com rugidos e quando governar em silêncio. Caelum olhou para Lívia, a marca em seus pulsos brilhando suavemente sob a luz da lua. Obrigado por me salvar. 2 vezes. Lívia sorriu, entrelaçando os dedos com os dele. Obrigado por me deixar. E por me mostrar que alguns reis não precisam uivar para serem eternos. Ele a beijou, suave e profundo, enquanto a matilha celebrava ao redor. Porque no final, o amor não precisa ser gritado para ser ouvido. Apenas precisa ser verdadeiro. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.